Olá, tudo bem com vocês? Muito boa noite. Hoje é domingo, dia 17 de janeiro. Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez trabalhando com vocês neste culto que está online, acontecendo online. Sim, em mês de janeiro estaremos assim, mais feliz porque você está aí desse outro lado da telinha e acompanhando este momento e cultuando a Deus, falando com Deus, glorificando seu santo nome. E este é o convite. É o convite para o dia de hoje. Sim, domingo. Perpetuarei a tua lembrança por todas as nações. Por isso, as nações te louvarão para todo sempre. Salmo 45, versículo 17, já diz assim. E então agora, perpetuando essa lembrança, eu quero convidar você a me acompanhar nessa adoração, me acompanhar nesse período de louvor. Nós vamos fazer isso agora falando com Deus, orando, falando com Ele, agradecendo pela presença do Santo Espírito de Deus neste momento que nós temos de comunhão virtual, vamos dizer assim, mas eu estou aqui desse lado, você está aí do outro lado dessa telinha, acompanhando e junto orando. Vamos falar com Deus e vamos sim agradecer a presença do Espírito Santo aqui neste lugar. Pai amado, Pai bendito, muito obrigado, Deus, muito obrigado pelo privilégio que temos de ter o Teu Santo Espírito derramado sobre nós. Durante muito tempo, as famílias da terra não tiveram este privilégio, não tiveram essa oportunidade. A adoração acontecia de forma restrita e escassa, e agora, semanalmente, diariamente, estamos te louvando, te adorando, e agora falando com o Senhor, sabendo, na certeza que o Senhor está nos ouvindo. Pai querido, obrigado, Santo Deus, muito obrigado pelo
a oportunidade de fazermos isso de uma forma tecnológica, online. Obrigado pelos recursos que o Senhor tem nos dado. Obrigado, Pai querido, pelos recursos que nós temos aqui na Igreja Presbiteriana do Jardim América. Muito bom, Pai, poder, apesar de a gente estar vivendo um período de pandemia, apesar de estarmos com as portas fechadas, podemos estar ainda te cultuando, te adorando, te louvando e mais ainda, ouvindo a tua voz, sabendo que o Senhor nos instrui e o Senhor fala à tua igreja também através desses recursos que nós temos. Nós agradecemos, Pai, em nome de Jesus que nós oramos, que nós agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Não esquece de ir aí no chat dessa transmissão que nós estamos fazendo, dessa estreia, né, esse jeito de transmitir o nosso culto, que você possa aí se manifestar, mandar o seu boa noite, cumprimentar as pessoas que estão aí, que estão acompanhando essa transmissão. Quando você entra na nossa transmissão e não fala um oi, não cumprimenta, a mesma coisa que entrar na igreja e não cumprimentar as pessoas. Não é legal, não é mesmo? Não é legal? Então faz assim, olha, eu sei que, por exemplo, tá aí, o presbítero Dirceu, tá aí? Mano, então, boa noite. Eu tô aqui, ó, tô aqui com a Lúcia, com o Vitor, a gente tá acompanhando. A Miriam tá aí, tá? Tô aqui, tô eu, a Sara, o Pedro, coloca aí. Tá, a Luciana, tô eu, a minha mãe, a Dona Braulia, o Sérgio, coloca aí o nome de quem tá acompanhando, pra gente saber todas as famílias aí que tá junto aí, para esse momento de adoração. E eu quero convidar você para mais uma leitura bíblica no texto de Mateus 18, 21 e 22. Diz assim: Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhes digo, não até 7, mas até 70 vezes 7. Essa cena é uma cena muito interessante, muito clássica do Evangelho de Mateus, onde Pedro tenta demonstrar a sua benevolência. Por que disso? Porque o judeu não perdoava mais que 3 vezes alguém. E aí Pedro, para mostrar que ele era muito melhor que os judeus da sua época, ele chega para Jesus e fala: eu sou um cara bem melhor, quer saber? Eu vou chegar, vou exagerar. Vou chegar para Jesus mostrando que eu sou o cara. Falei: Jesus, até quando eu devo perdoar as pessoas? Até 7 vezes, né? Ó, melhor que os fariseus, melhor que os saduceus, Jesus vai no mínimo me dar uma estrelinha aí por me comportar bem, não é? E aí Jesus quebra as pernas de Pedro, dizendo que não 7 vezes, mas 70 vezes 7, que não é um número exato. O que Jesus está fazendo aqui é usando de uma hipérbole, usando de um exagero para dizer que, Pedro, sempre que alguém te fizer algum mal, se arrepender e procurar você pedindo perdão, você perdoa. Você perdoa sempre. Não há limites, não há limites. Isso que a gente aprende com Jesus, a gente aprende com Ele fazendo, porque Ele não tem limites para a sua misericórdia e para a sua graça. Ele perdoa todos os nossos pecados, Ele perdoa todos os seus pecados, não importando quantas vezes você tenha ofendido a Deus, quantas vezes você tenha errado, feito algo que desagrade o coração de Deus. Todas as vezes que você procura Deus para dizer: Pai, eu me arrependi, me perdoa, Ele te perdoa, todas as vezes. E então Jesus traz isso para a gente: olha, assim como eu perdoo vocês, perdoe as pessoas. Assim como eu sou gracioso com vocês, seja gracioso com as pessoas. Só que o que a gente não pode esperar é que as pessoas mereçam ser perdoadas. Nós precisamos tomar a frente e perdoar as pessoas. Por quê? Porque essa é a ação graciosa de Deus para conosco, e nós devemos também ser graciosos com as pessoas. E isso tem que começar em mim, tem que começar em você, tem que começar em nós. E essa canção que eu quero convidar você a acompanhar fala justamente disso. Ela é uma das músicas que foram cantadas na nossa cantata de Natal, e nós vamos então ter um reprise dela. Acompanha aí. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente.
diante da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se no lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou só um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim.
que haja mais amor, a começar em mim, a começar em nós. Que Deus nos abençoe. E olha só como realmente agir é algo que nós temos que ter dentro da nossa estrutura cristã. É fazer algo mesmo. Ser cristão não é apenas uma vida reflexiva, uma vida apenas de meditação. É preciso fazer. E olha como que Jesus faz isso, como que Jesus nos orienta nesse sentido. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu digo? Eu lhes mostrarei. Aqui se compara aquele que vem a mim, ouve minhas palavras e as pratica. Ah, não é só ver a palavra de Jesus e ficar sensibilizando, ficar apenas refletindo, apenas pensando. Não adianta nada a gente ser cristão se a gente não se comportar como Cristo se comportou. É como um homem que construiu a sua casa, cavou fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu conta daquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava construída, no caso aqui, sobre a rocha. Que Deus possa nos abençoar, que Deus possa continuar imprimindo em nós as tuas palavras, continue encravando em nós o conhecimento daquilo que Ele tem nos ensinado, para que a gente coloque em prática como cristãos, como igreja. E para a gente colocar mais em prática ainda, a gente vai aprender um pouquinho agora com a professora Andresa, que vai trazer um pouquinho para a gente de... Opa, peraí. Aqui sim. Vai trazer para a gente um pouquinho do que ela ensina para as crianças. Você vai convidar agora as crianças para acompanhar essa historinha, que é a história da criação. Mas você também pode aprender bastante com a história da criação, tá bom? Vamos lá então, deixa eu trazer aqui para vocês a historinha então da professora Andresa sobre a criação. Oi, pessoal! Oi, pessoal! Eu sou a Júlia, essa é minha mãe Andresa e esse é meu pai, Fábio. E nós somos do canal Alecrim de Histórias! E qual será a historinha muito especial que a nossa caixinha vai trazer hoje? Vamos perguntar? Vamos! Adoleta! Eu vou perguntar! Qual é a história que hoje eu vou contar? Qual será? Abre a caixa, Júlia. Vamos ver qual é a história de hoje? Vamos ver. Uau, que livro legal! A Bíblia das Crianças. A história que nós vamos contar hoje está aqui, ó, escrita dentro deste livro. Sabe qual é o nome dessa história? Você sabe? Como chama a história de hoje, Júlia? A história de hoje se chama... É a criação. É isso aí. A história de hoje é a história da criação. Do mundo. Esperamos que vocês gostem bastante. Criação do mundo. No começo não existia as pessoas, nem os animais, nem a luz e nada. Então Deus disse: haja luz. E a luz apareceu. Então surgiu o dia e a noite. E este foi o primeiro dia da criação do mundo. No segundo dia, Deus dividiu as águas, criou o mar e as nuvens do céu. Então Deus fez a terra seca e as montanhas e os rios e os campos. Este foi o terceiro dia da criação do mundo. No quarto dia, Deus colocou o sol no céu. Naquela noite, a lua e as estrelas apareceram pela primeira vez. No outro dia, Deus fez os peixes no mar e as aves que voam no céu. Este foi o quinto dia da criação do mundo. No sexto dia, Deus fez todos os animais, a girafa, a formiga, a vaquinha, o ratinho, a ovelhinha,
a borboletinha e o primeiro homem foi Adão. Tudo era bom. Então, no 7º dia, Deus descansou. Após todo esse trabalho para a criação do mundo. E como, pessoal, nós estamos falando da criação, vamos ensinar para o pessoal, Júlia, uma musiquinha que fala sobre a criação? Sim. Vamos lá, turma? Vamos aprender? Deus fez arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leite pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que nos faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e fez o ar pra respirar. Deus fez a mamãe, papai e a mim, por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Esperamos que vocês tenham gostado bastante dessa história. E até outro dia com mais uma história. Aqui no nosso canal. Alecrim de Histórias. Beijos açucarados. Tchau. Tchau. Bom, é isso aí, então. Tivemos mais uma historinha para as crianças falando sobre a criação. Então, obrigado, Andrés, o Fábio, a Júlia. Sempre muito bom ter suas historinhas aqui, viu? E vocês podem já vir um convite deles também para conhecer o canal do Alecrim de Histórias, que a Andressa sempre está postando lá as historinhas que ela grava junto com a Júlia e o Fábio. Bom, vamos orar agora, pedindo a Deus então que nos abençoe, agora que a gente vai também acompanhar a palavra que quero trabalhar com vocês, e como a gente viu no evangelho que a gente acabou de ler antes da historinha, a respeito daqueles que praticam, aqueles que ouvem a palavra do Senhor e praticam, que a gente possa ouvir e colocar ela em prática. Vamos então orar a Deus. Pai querido, Pai amado, obrigado, Santo Deus, pela mensagem do Teu Evangelho. Obrigado, Pai querido, pela mensagem que nós aprendemos com a professora Andressa sobre a criação. Peço que o Senhor continue também nos abençoando agora, que nos debruçaremos sobre o texto da carta de Paulo, de 2 Timóteo 4, que o Senhor continue falando. E que aquilo que nós aprendemos, Pai, aquilo que nós aprendemos do Senhor, que a gente possa, então, colocar em prática. Em nome do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Então, começamos a série de mensagens, Tudo se fez novo. Aliás, tudo se fez novo, oh meu Deus. Tudo novo é a série de mensagens, então quero trabalhar com vocês. Está aqui, deixa eu colocar em zoom aqui para você, 2021, tudo novo, como ser diferente em 2020. No domingo passado, dia 10, a gente falou sobre uma busca sem razão, trabalhando ali o texto de Eclesiastes. Hoje, no dia 17, vamos falar sobre maturidade afinal. Então,
Esse é o tema que a gente vai trabalhar hoje. E para isso, eu quero lembrar o motivo dessa série. Então, começou numa reflexão aqui com o Paulo César Baruch, essa música Tudo Igual. Eu vou deixar o link para vocês aqui na descrição do vídeo, para vocês poderem acompanhar. Não dá para colocar aqui a música, tá? Não tem como colocar, porque essa música ela é protegida por direitos autorais, o que está muito certo. Então tá lá no canal do Paulo César Baruch. Eu vou deixar o link, você pode pegar o link e ouvir a música lá no canal dele mesmo, que tá tudo bonitinho, é bem legal o clipe dele. Esse clipe que tá... Tem uma outra versão de alguns anos atrás também, que é uma versão com um emoji, que ele fez cantando também, e essa daí ele gravando com ele mesmo 3 vezes, tá muito legal essa música. E a frase, né, mais marcante aí dessa música, que marca o tema da música, é esse: ano novo, vida nova, mas se a gente não for diferente, tudo vai ser igual. E eu quero justamente te convidar a essa reflexão para que não seja igual, para que seja 2021 diferente, um 2021 seja um ano diferente, seja um ano com uma nova proposta, novas realizações, uma nova perspectiva. No entanto, quando a gente avalia a nossa vida, e se você, avaliando a sua vida, vai para 2021 agindo exatamente do jeitinho que você agiu em 2020, vai ser igual. Não vai ser nada diferente. Essa é a reflexão da música, é essa reflexão que eu quero trazer para você. Alguma coisa tem que mudar. Nós precisamos mudar para melhor. E quando nós refletimos na palavra de Deus, somos convidados a mudanças. E por isso, então, a gente vai falar hoje sobre maturidade. Primeiro, porque maturidade não é uma conclusão natural da vida. Não é. Deveria ser, mas não é. Amadurecer é uma escolha. Amadurecer, ser uma pessoa madura é uma escolha. Quando nós não amadurecemos, nós crescemos de forma infantil, ou até mesmo um termo que existe, somos adultescentes. Somos adultos, mas agindo como adolescente. Como adolescente é? Adolescente é o tipo de pessoa que aprende coisas novas, mas necessariamente não amadurece ainda. Então você pode ver que adolescentes, eles conseguem terminar um ensino médio, aprende sobre química, física, biologia, aprende jogos no celular, no videogame, aprende a fazer coisas bem complexas, ou seja, adolescentes são inteligentes, mas necessariamente não são maduros. Quando um adolescente recebe um não, por exemplo, como ele reage? Como ele reage às impossibilidades da vida por conta de recursos financeiros, por conta de recursos materiais, por conta de tradições familiares ou de impedimentos por conta da maturidade dos pais, né? Porque adolescente quer vir à noite jogando videogame. Aí a mãe ou o pai chega e fala: não, você vai dormir, precisa dormir, porque senão amanhã tem escola. E aí, como que ele reage? O adolescente, ele reage muitas vezes fazendo birra, muitas vezes agindo contrário à vontade dos pais, criticando os pais, adolescente, ou melhor, adolescente, sendo adolescente. E adultos que são assim também são adolescentes, né? Então, amadurecer é uma escolha. Precisamos escolher amadurecer, precisamos escolher refletir sobre a vida e reagir de forma madura para com a vida. 2 textos, lembrando, deixa eu lembrar que eu estou trabalhando aqui este livro, Revisão de Vida. O livro ele é da cor verde, então não aparece aqui na minha tela aqui. Mas o livro Revisão de Vida para Viver e Não Se Arrepender é um livro do Ricardo Agreste, que trabalha uma série de mensagens que ele desenvolveu lá na Chácara Primavera, quando era, acho que lá no Metropolitan ainda, no ano de 2007. Então, lá que eu tive contato primeiro com a série, depois foi lançado o livro, deixa eu ver aqui quando foi lançado o livro. O livro foi lançado em 2008, o livro foi chamado, acho que então até antes, viu? A série, se eu me lembro, bom, precisava ouvir os áudios de novo da série daquela época, não sei se eu tenho ainda. Na época eu acompanhava em áudio, né, no site da Chácara Primavera, tinha que fazer download o áudio e ouvir naqueles aparelhinhos de MP3 player ou no computador com fone de ouvido. Não existia fone ainda, então era diferente na época. Bom, mas já dei os créditos, tá? Trabalhando aqui então um pouquinho
do que o Ricardo Agreste fala mais na série em áudio do que no livro até, que ele fala sobre amadurecer ser justamente uma questão de escolha. Precisamos decidir amadurecer. E aqui nessa reflexão, ele traz para a gente um texto do Henry Nouwen, que escreve esse livro aí, Mosaicos do Presente, além de outros livros também, mas neste livro aí, o Henry Nouwen fala a respeito da opção que temos diante das adversidades. E olha só o que o Henry Nouwen vai dizer. Ele diz o seguinte: pode parecer estranho dizer que a alegria é o resultado das nossas escolhas. Temos uma hipótese de escolhas. Não tanto em relação às circunstâncias de nossa vida, quanto em relação a maneiras como reagimos a essas circunstâncias. Ou seja, algumas circunstâncias na vida simplesmente vêm sobre nós, a gente não decide. Mas como reagimos a ela, isso sim é uma escolha que a gente tem. Algumas pessoas se tornam ásperas à medida que envelhecem, outras envelhecem alegremente. Isso não significa que a vida daqueles que se tornam ásperos tenha sido mais dura do que daqueles que se tornaram alegres. Significa que foram feitas diferentes escolhas interiores, escolhas do coração. O que muda é como reagimos à circunstância da vida e não necessariamente que a vida tenha nos feito apenas alegres ou não alegres, pessoas mais, às vezes, sisudas e amargas para com a vida. São as nossas escolhas. Outra pessoa também que faz uma reflexão nesse sentido sobre a realidade, ou melhor, o que acontece a partir das circunstâncias da vida, as escolhas que fazemos, é o Rubem Alves. O Rubem Alves, ele também é um pedagogo, mas também formado em teologia ali no Seminário de Campinas. Ele já é falecido já, mas ele, quando também trabalha o texto Pipoca, ele faz justamente essa reflexão. Olha só o que diz parte dos trechos desse texto dele aqui. A transformação do milho duro em pipoca macia é o símbolo da grande transformação por que devem passar os homens. O milho somos nós, duros, quebra-dentes e impróprios para comer. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo, milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito a vida inteira. Agora, tem aqueles que passam pelo fogo, né? Que eles chamam então de piruá. Passa pelo fogo e se transforma. E tem aqueles que passam pelo fogo e não se transformam. Piruá é o milho que se recusa a estourar. São aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. O destino delas é triste. Ficarão duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca e macia. Não vão dar alegria para ninguém. Seu destino é o lixo. E você? O que é? Uma pipoca estourada ou um piruá? Então tá aqui então essa reflexão do Rubem Alves também falando a respeito das transformações. E agora, para a gente trazer um cenário bíblico, quero trazer a figura do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi um dos maiores plantadores de igreja do primeiro século, foi um missionário, foi um apóstolo, alguém que levou o evangelho em todo lugar por onde passou. No final da sua vida, quando ele escreve a segunda carta para Timóteo, ele está preso, está encarcerado. E no capítulo 4, ele vai nos falar de algumas decepções que ele teve na vida também e das suas reações. Olha só o que ele diz. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Enviei Tíquico a Éfeso. Quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade, e os meus livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Previne-se contra ele,
porque se opôs fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém apareceu para apoiar-me, para me apoiar. Todos me abandonaram. Que isso não lhe seja cobrado. Mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Bom, esse texto vai falar de um momento, então, da vida do apóstolo Paulo, em que ele passa por grandes tribulações, por sérias aflições e pela decepção com algumas pessoas. E decepções, ou momentos de decepção, são quadros que a gente poderia chamar de propício, ou um ambiente propício para a amargura. Quando você olha para 2020, quais são as circunstâncias que você teve que podem ter te levado ou te levariam a uma vida amarga, te levariam à amargura? Momentos de decepção, momentos que você não escolheu, mas que vieram sobre a sua vida, que aconteceram, simplesmente aconteceram, você não teve controle. Quando a gente olha então para este tempo todo, você teria momentos assim? Há momento que você fica revivendo, que você fica ruminando na sua história, pensando sobre isso. Ah, se eu deveria ter feito desse jeito, eu deveria ter feito daquele outro jeito. Às vezes o cenário, a gente fica relembrando o diálogo que a gente teve com pessoas e a gente fica repensando. A gente de noite, na hora de dormir, a gente fica lembrando de cenas da nossa vida e como a gente deveria ter agido e como a gente poderia ter feito, e a gente fica repensando. Tem esses momentos na sua vida? Você passa por momentos assim? Bom, o apóstolo Paulo, quando está escrevendo para Timóteo, relembra alguns momentos. Relembra algumas horas da sua vida específicas com relação a outras pessoas que o abandonou, que chegaram a abandonar ele. E aí, quando chegaram, na verdade, a decepcioná-lo de várias formas, né? Isso que o texto vai mostrar para a gente. Vários momentos de decepção. Então, a gente vai agora, com o apóstolo Paulo, ver exatamente esses cenários que são propícios para a amargura, cenários de decepção. E vamos ver como o apóstolo Paulo reagiu em cada um deles. Então, um dos cenários que a gente tem é o abandono. Diante do abandono, qual é a reação do apóstolo Paulo? Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga Marcos com você, porque ele me é útil para o ministério. Olha só que interessante. O apóstolo Paulo está aqui agora diante de alguém que o abandonou. Quando a gente estuda esse texto, a gente sabe que Crescente, Tito, eles foram para outros lugares, mas eles foram provavelmente para cuidar do ministério em outros lugares. Mas Demas, não. Demas é alguém que abandonou Paulo no meio da caminhada, no meio da história, no meio do que está acontecendo na vida de Paulo. Demas simplesmente o deixou. Nós sabemos que Demas é citado em outros momentos, em outros momentos da vida de Paulo, colocado inclusive como alguém que é útil, alguém que o ajudava, alguém que era companheiro dele na caminhada. E aqui, em algum momento da história, Demas simplesmente abandonou Paulo. Demas foi alguém que Paulo treinou, alguém que Paulo investiu, alguém que provavelmente teve momentos ali de emotivos junto com Paulo, aonde se emocionaram junto, oraram um pelo outro, dividiram dores, dividiram momentos difíceis, superaram momentos, caminharam juntos. Mas chegou um momento em que Demas simplesmente deixou Paulo na mão e o abandonou. Eu não sei se 2020 aconteceu isso com você, mas, bom, bem provável que sim, porque a gente caminha com pessoas com quem trabalhamos, com quem estudamos, com quem dividimos parte das nossas histórias.
E olha só o que acontece com Paulo. Num certo momento, cada um foi para um lado. Houve uma cisão, uma ruptura. Mas no caso de Demas, por convicções. Por convicções, no caso aí, com o mundo, que ele passa a amar mais. Talvez o discurso de Demas passou a não ser mais o mesmo de Paulo. Provavelmente eles não passaram mais a concordar acerca de algumas coisas. E então o que a gente tem acontecendo aqui é este homem chamado Demas abandonando e deixando Paulo na mão. Como que Paulo reage com isso? Paulo está pronto para oferecer novas oportunidades. Por quê? Quando a gente estuda a história de Paulo, a gente sabe que esta figura chamada Marcos, ou também chamado João Marcos, é alguém que já lá no passado também abandonou Paulo uma certa vez. João Marcos, quando eles estavam na primeira missão, na verdade, deixou eles no meio do caminho. Eles, aí no caso, era Paulo e Barnabé. Marcos simplesmente deixou eles e voltou para casa. E aqui, olha só, o apóstolo Paulo, deixa eu voltar o texto para vocês, apóstolo Paulo aqui, falando para Timóteo, traga Marcos com você, porque ele é útil para o ministério. Ter alguém que abandonou, tendo alguém que decepcionou Paulo, não fez com que Paulo amargurasse a vida para simplesmente não confiar mais em ninguém. Muito pelo contrário, apóstolo Paulo, apesar de Demas ter o deixado, ainda tem o coração aberto para novas oportunidades. Isso é uma decisão madura diante do abandono. Diante do abandono, você pode amargurar e nunca mais confiar em mais ninguém. O apóstolo Paulo, diante do abandono, não amargurou, ele amadureceu. E amadurecendo, ele ainda tem coração aberto para novas oportunidades. De quem? De João Marcos, por exemplo, que já o havia decepcionado e já o havia abandonado uma certa vez, mas agora ainda é útil e ele chama então essa pessoa, João Marcos, para acompanhá-lo na caminhada. Um outro cenário propício para a amargura é a difamação e oposição. Diante da difamação e oposição, Alexandre o ferreiro causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo que fez. Olha só que interessante. Aqui, Demas tinha abandonado Paulo, mas Demas foi para um lado e Paulo foi para outro lado. Simples assim. Agora, Alexandre, não, ele não simplesmente foi para outro lado. Alexandre, ele também abandonou, mas aqui agora está causando difamação e oposição. Ou seja, Alexandre é o tipo de pessoa que se tornou um mau exemplo para o evangelho e agora se tornou um blasfemador, se tornou um difamador. Ou seja, ele é alguém que começa a propagar mentiras acerca de Paulo, que começa a prejudicar a imagem de Paulo. Alguém que está difamando o ministério. Quando Paulo chega nos lugares para pregar o evangelho, se Alexandre passou antes ali, ele criou já um mau ambiente para Paulo continuar pregando o evangelho, para prejudicar Paulo. Então, esse que é o problema aqui. E não sei quanto a você, mas pessoas que nos difamam, pessoas que se tornam uma oposição injusta, inclusive, contra nós, são alguém que nos prejudicam. Como lidar com isso? Olha o que Paulo faz. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que fez. Paulo entrega sua causa a Deus. Deixa que Deus resolva. Deixa que Deus resolva isso. Ele não vai dar conta de resolver. Não dá para você correr atrás de todo mundo que fala mal de você, de todo mundo que não gosta de você, de todo mundo que cria algum tipo de celeuma, que cria algum tipo de problema para você. Você vai ficar louco. Ninguém dá conta. Então aí a questão é, a gente vai amadurecer ou vou amargar? Se eu amargar diante da difamação, diante de oposições, eu vou virar alguém, assim, primeiro que eu não vou ter paz, né? Não, você não vai ter paz, porque sempre existe alguém te difamando, sempre existe alguém fazendo oposição a você, oposição justa ou oposição injusta. A oposição justa, ela é até aceitável, né? Você passa por isso.
Lembro, no ano passado, de certa vez eu estar tomando alguma decisão na minha vida e dois amigos muito queridos meus, aqui nessa sala aqui de trás aqui do estúdio, conversando comigo acerca da minha decisão, fizeram uma oposição completamente injusta. Eles falaram para mim: pastor, isso que o senhor está decidindo está errado. Isso não vai fazer bem para a sua vida, não vai fazer bem para a sua saúde, não vai fazer bem para o seu ministério. E essa é uma oposição justa, que faz sentido. E eu refleti, pensei e voltei atrás na minha atitude graças à oposição justa desses meus amigos. Mas o caso de Paulo, Alexandre provocava uma oposição injusta, porque ele fazia isso por debaixo do pano, fazia isso às escondidas e usava de mentira para com o apóstolo Paulo. Mas diante disso, o apóstolo Paulo chega à conclusão que ele não consegue controlar tudo, ele não consegue controlar todas as coisas, e ele simplesmente entrega suas causas a Deus. O Senhor lhe dará a retribuição pelo que ele fez. Diante da difamação, o apóstolo Paulo poderia amargar ou amadurecer. E ele, sendo alguém maduro que é, entrega suas causas a Deus e deixa que Deus cuide. Estava conversando essa semana aqui com uma pessoa da igreja sobre justamente esse tema. E citei, inclusive, Paulo, que eu já estava estudando para essa mensagem, e a questão é justamente essa: falar mal de mim. Vão falar mal de mim, mas isso é injusto, pastor. E eu disse: de fato é injusto. De fato é injusto. Mas o que a gente vai fazer? Dá para a gente correr atrás de todo mundo, um por um, e consertando a fala das pessoas? Não. Então a gente entrega para Deus. Aí eu lembrei do Ed Moody, que ele fala que o nosso caráter é aquilo que nós somos diante de Deus quando as pessoas não estão olhando. Aquilo que nós somos quando ninguém está olhando é o nosso caráter. A nossa reputação é o que falam de nós. Só dá para a gente controlar uma dessas duas coisas, o nosso caráter. Então, cuide do seu caráter e deixe que Deus cuide da sua reputação. Ou seja, entregue suas causas a Deus. Um outro cenário propício para a amargura é justamente quando estamos diante da ausência do apoio de pessoas que deveriam estar próximas da gente diante das adversidades. Quando a adversidade aparece, a gente geralmente conta com pessoas que nos ajudam. Mas quando as pessoas não nos ajudam, o que a gente faz? Quando as pessoas simplesmente nos abandonam, nos deixam na mão, como a gente diz, o que a gente faz? Olha só, o apóstolo Paulo dizendo: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para me apoiar. Todos me abandonaram. Todos me abandonaram. O apóstolo Paulo, ele é um pregador do evangelho, é um missionário, é um apóstolo, como o nome dele diz, um enviado, alguém que ia até as pessoas que não conheciam o evangelho e apresentava o evangelho, e nos núcleos dessas pessoas que ele encontrava, ele formava igreja. Assim, ele formou várias igrejas. Ele plantou igrejas por toda a Ásia. E ele evangelizou pessoas, ele treinou pessoas, ele conheceu gente de todos os lugares e testemunhou em todos os lugares. Mas quando ele está diante do juiz, precisando de alguém para defendê-lo, para livrá-lo de acusações, de difamações, o apóstolo Paulo não tem ninguém aparece para ajudá-lo, ninguém aparece para testemunhar a seu favor, ninguém aparece para defendê-lo. Ele fica sozinho, nenhuma alma aparece para ajudá-lo. Como lidar diante da ausência de apoio, de apoiadores no meio da adversidade? O apóstolo Paulo exercita o perdão, está escrito errado aqui. Exercita o perdão para com aqueles que falharam. Então, o apóstolo Paulo aqui faz aquilo que Jesus nos ensina, né? Diante daqueles que nos abandonaram, ele simplesmente perdoa, exercita o perdão. Olha só, né? Que isso não lhe seja cobrado. É isso que o apóstolo Paulo faz. Isso não lhe seja cobrado. Queridos,
Tenha a oportunidade para exercitar o perdão no seu coração. Tenha a oportunidade para olhar para as pessoas que erraram com você e perdoá-las. Existem pessoas que te decepcionaram nesse sentido? Deixa passar. Você pode simplesmente crescer com isso, crescer com essas oportunidades de perdoar as pessoas que pisaram na bola com você, que deixaram você mal. É assim que o apóstolo Paulo age. Diante dessa situação, você pode amadurecer ou pode amargar. E olha só, quais são esses cenários? O abandono, a difamação e oposição e a ausência de apoio. Todos nós passamos por situações essas. Essas não esgotam, né? Na verdade, são outras, existem muitos outros cenários. Esses são os cenários que a gente encontra aqui na vida do apóstolo Paulo. E eu sei que diante disso você deve parar para pensar, mas como Paulo consegue fazer tudo isso? Eu não sou o apóstolo Paulo, será que eu dou conta de fazer isso tudo? O segredo do apóstolo Paulo está na sequência do texto. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. Eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja a glória para todos sempre. Amém. Amém. Eu destacaria aqui 3 momentos na vida do apóstolo Paulo que deixa ele pronto para amadurecer diante de cenários propícios à amargura. Olha só, o primeiro deles que eu quero destacar é que o apóstolo Paulo primeiro enxergava Deus diante de todas as situações da sua vida. O apóstolo Paulo tinha os olhos voltados para aquilo que Deus estava fazendo na sua história, mais do que voltado para as circunstâncias do seu dia a dia, das circunstâncias, por mais infelizes que fossem na sua caminhada. Diante de todas as dificuldades na sua caminhada, o apóstolo Paulo enxergava a mão de Deus permanecendo ao seu lado, dando suporte, ajudando ele. Segunda coisa que a gente percebe é que o apóstolo Paulo não perdia tempo com essas questões, com os dissabores. Ele não tinha tempo para gastar com quem pisou na bola com ele, quem para ficar ruminando as cenas ruins da sua vida. Ele não tem. Muito pelo contrário, o apóstolo Paulo focava na sua missão. Olha, para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. O apóstolo Paulo estava preocupado em levar a mensagem do Senhor. Ele não gastava tempo com os problemas do dia a dia. Ele não tinha tempo para isso, essa que é a verdade. Ele estava focado em servir a Deus, ele estava focado em fazer a vontade de Deus, ele estava focado em ser um instrumento útil na mão de Deus. Quem gasta tempo da sua vida se preocupando com aquilo que Deus quer fazer das nossas histórias, não tem tempo para gastar com mimimi, não tem tempo para gastar com aquilo que deu errado. E simplesmente isso vai ajudá-lo a se fortalecer e a crescer diante das incertezas, diante dos problemas do dia a dia. Era isso que o apóstolo Paulo faz. Por fim, o apóstolo Paulo confia em Deus. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará a salvo para o seu reino celestial. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Diante das dificuldades da vida, o apóstolo Paulo procura fazer a vontade de Deus. Ele confia que aquilo que Deus tem para fazer, ele vai concluir. Assim como Cristo, diante do cenário tão difícil que foi o Getsêmani, olhando para aquela situação em que ele enfrentaria a rejeição do Pai na cruz do Calvário, quando ele carregasse sobre todos os nossos pecados, ele diz, se for possível, passa de mim esse cálice, mas seja feita a sua vontade e não a minha.
O apóstolo Paulo, diante dos dissabores da vida, ele procurava fazer a vontade do Pai. Ele procurava ser útil na mão do Pai. Ele enxergava Deus agindo. E, por fim, ele confiava que Deus o levaria a salvo para o seu reino celestial. Porque o apóstolo Paulo tinha os olhos voltados naquilo que Deus estava fazendo, naquilo que Deus iria realizar, e não apenas nos problemas que ele vivia. Que Deus abençoe suas vidas, que Deus abençoe a todos nós, que Deus abençoe cada um de nós nas situações em que temos vivido. Que Deus realmente faça de nós instrumentos úteis na sua mão, que nós possamos amadurecer ao invés de amargar. Quero convidar você agora a orar comigo neste instante. Feche os seus olhos, vamos pedir a Deus que nos abençoe. Pai amado, Deus querido, obrigado, Santo Pai. Obrigado por nossas vidas. Obrigado, Santo Deus, por tudo que o Senhor tem feito. Que possamos, diante das dificuldades, amadurecer, Pai. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a sermos melhores, nos ajuda a sermos melhores em 2021 do que fomos em 2020. Abençoe cada irmão, cada irmã que está agora, neste momento, acompanhando essa mensagem, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, Pai. Cuida da gente, cuida da Tua igreja, Pai. Pai querido, que possamos testemunhar, que possamos crescer, que possamos não amargar, Pai querido, diante das dificuldades do nosso dia a dia. Assim eu oro e agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a maravilhosa graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso eterno Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo estejam sobre todos nós, povo de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Quero convidar você a refletir comigo, refletir nesse término de sermão, nesse término de culto, com mais um cântico que eu quero chamar você para ouvir então, que é um cântico que faz justamente este convite para estarmos mais perto do Senhor, para conhecermos mais dEle, para termos Ele presente em nossas vidas. Eu te busco, te procuro, ó Deus. Silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero.
De segunda a sábado, ao meio-dia, nós temos o nosso encontro para reflexão e oração. Espero você. Não esqueça de baixar o nosso aplicativo, se ele ainda não está instalado no seu celular. Vai lá, Google Play, App Store, você baixa então o aplicativo gratuitamente. Você pode assistir as nossas lives, nossas transmissões por ele, pode assistir inclusive as outras transmissões que nós já tivemos, ter acesso a séries de mensagens, tudo aí na sua mão. Também pode ouvir os podcasts, avisos e fazer o seu pedido de oração ou ler até mesmo os pedidos de oração de outras pessoas para poder interceder por elas. Se você é dizimista, não esqueça do seu dízimo, a sua oferta, ele é muito importante para a manutenção da nossa igreja. Você pode fazer a transferência bancária, os dados que estão aí na tela, ou através do Pix também, que é o número do nosso CNPJ. Você pode dar um print na tela aí, pegar os dados para fazer a sua transferência, tanto do seu dízimo ou da sua oferta. É isso, nos encontramos aí no próximo encontro de reflexão e oração. Até mais!